Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa noite, né? A gente está aqui ao vivo, mas a gente sabe que muitas pessoas assistirão essas aulas depois, então a gente sempre deixa aqui uma mensagem muito mais para todos aqueles que um dia assistirão, porque essas aulas ficam aqui dispostas para vocês assistirem posteriormente. Mas, para você que está ao vivo aqui assistindo conosco, muitíssimo boa noite. Estamos iniciando nossa aula de revisão de processo civil para a prova do próximo domingo. A gente está se aproximando ainda da prova. Então, vamos lá. Vamos tratar sobre alguns temas que é bem cobrado nas provas de concurso, principalmente nessa prova do TJ pela banca IBFC. É um assunto que corriqueiramente, quando a IBFC está responsável pela prova, ela cobra em suas provas. Na prova do TJ passado, ela caiu muito sobre cobrou muito sobre esse tema e não poderia ser diferente. Então vamos lá, simbora falar logo desses temas para vocês. Eu separei aqui cerca de 5 a 6 temas importantes para a gente ver nessa 1 hora que nós temos juntos aqui para poder falar para vocês. Olha, um tema muito importante, que é sobre competência. Um tema muito importante, que é sobre intervenção de terceiros. E aí eu quero falar com vocês um pouco sobre o procedimento comum, tá? E a gente fala sobre sentença e sobre recursos. Para finalizar, se der tempo ali, a gente ainda tenta falar um pouquinho sobre execução. Beleza? Tranquilo, então sem perder tempo. Se você não é meu aluno, se você não foi meu aluno do curso regular, meu nome é Felipe Menezes, sou professor aqui do Jus 21 em processo civil e em consumidor. E é um prazer estar junto com você hoje para a gente permear esses assuntos nessa revisão. Galera, é uma aula de revisão. Eu vou passar aqui de forma muito rápida sobre esses temas que eu acabei de citar para vocês. A gente vai conversar sobre esses temas para relembrar muito daquilo que eu espero que vocês já tenham estudado. A gente não vai aqui tratar do assunto como se vocês estivessem estudando esses assuntos pela primeira vez. Nós não podemos partir dessa premissa. A ideia aqui é que vocês já tenham conhecimento do tema e a gente vai fazer aqui lembranças sobre esse tema. Beleza? Tranquilo? Então, sem perder tempo, bora lá. Vamos lá conversar um pouquinho sobre esses temas que eu acabei de citar para vocês. Olha lá, presta atenção. Para a gente iniciar, eu quero falar sobre competência. Competência. Porque a gente divide a competência em absoluta e relativa. E quando a gente divide a competência, em absoluta e relativa, vocês precisam lembrar que a competência absoluta é aquela que é a MPF, ou seja, matéria, pessoa e função. E relativa é aquela que a gente fala TV, território e valor. Só que é claro que isso é muito simplório para vocês. É claro que isso vocês têm noção. Sabem que o critério de competência em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão da função ou em razão do território e valor é respectivamente competência absoluta ou competência relativa. O que vocês precisam entender, o que vocês precisam lembrar, não é nem entender, porque eu acredito que vocês já tenham passado por isso, então vocês vão relembrar o que eu vou falar aqui agora, são aquelas situações excepcionais. E de situações excepcionais, a gente pode citar aqui as duas situações excepcionais inerentes aqui à fixação de competência em razão do território e do valor. Por quê? Porque eu vou falar para vocês sobre duas situações. Uma com relação ao território, que vocês precisam analisar o artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública. Por quê? Quando vocês analisam o artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública, lá no artigo 2º tem dizendo que será competente para julgar a ação civil pública o foro de competência do local onde ocorreu
o dano. Então, a partir do momento que o artigo 2º traz expressamente que a competência é do local onde ocorreu o dano, esse critério de competência, que via de regra seria considerado um critério de competência relativo, ele passa a ser, na verdade, um critério de competência absoluto. A ação civil pública só pode ser ajuizada no local, no foro, onde aconteceu o dano. Então, essa é a primeira exceção que eu chamo a atenção aqui para vocês. E a segunda exceção é com relação ao valor, no que corresponde aos juizados especiais federais. Se vocês não se lembram, eu vou até trazer aqui para mim, para vocês fixarem aqui em mim. Se vocês não se lembram, a gente tem uma seguinte situação. As ações podem ser propostas no Juizado Especial Cível Estadual, desde que a matéria seja de baixa complexidade e o valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos. E olha, eu posso ajuizar a ação perante o Juizado Especial Cível Estadual ou perante as varas cíveis, o procedimento comum das varas cíveis. Eu tenho a faculdade. Então, se minha ação, o valor da causa, não ultrapassar 40 salários mínimos, eu ajuizo ou pelo juizado especial cível ou através das varas cíveis, através do procedimento comum. Agora, isso não se repete quando a temática é de juizado especial federal. Quando a gente trata do juizado especial federal, as competências das varas federais estão lá dispostas no artigo 109 da Constituição Federal, tá? Mas quando eu estou diante de uma ação de esfera federal, de competência da esfera federal, e o valor não ultrapassar 60 salários mínimos, olha a diferença aqui. Juizado especial cível estadual, 40 salários mínimos. Juizado especial cível federal, 60 salários mínimos. Então, quando o valor da causa não ultrapassar 60 salários mínimos, eu não tenho a faculdade. Eu sou obrigado a ajuizar a ação. Obrigado a ajuizar a ação perante o Juizado Especial Federal. Portanto, volta para lá. Portanto, o critério de competência em razão do valor, que via de regra é relativo, também passará a ser absoluto nessa exceção que eu acabei de dar para vocês. Então, é isso que eu quero que vocês foquem. Tranquilo? Um outro ponto que é importante a gente ressaltar para vocês é com relação à definição da incompetência. Ora, vamos lá. Tanto a incompetência absoluta quanto a incompetência relativa devem ser arguidas em preliminar de contestação, conforme artigo 337, inciso 2. Só que qual é a diferença entre a incompetência absoluta e a incompetência relativa? É que a incompetência absoluta, se não arguida na preliminar de contestação, não haverá preclusão desse direito. Inclusive, o juiz pode declarar
a incompetência absoluta de ofício. E mais, a incompetência absoluta pode ser reconhecida até após o trânsito em julgado por meio da ação rescisória. Então, quando a gente está falando em incompetência absoluta, incompetência absoluta não admite modificação nem convenção das partes e nem derrogação. A incompetência absoluta, vou botar aqui em cima, incompetência absoluta é matéria de ordem pública. Beleza? Tranquilo. Quando a gente fala em incompetência relativa, vou botar no próximo slide, quando a gente fala em incompetência relativa, o jogo muda de figura. Por quê? Porque como eu disse para vocês, o momento de se alegar a incompetência absoluta, o momento de se alegar a incompetência absoluta ou relativa, é através da preliminar de contestação. Só que a incompetência absoluta não haverá preclusão, certo? Não haverá preclusão, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício. Na verdade, o juiz deve reconhecer de ofício, mas pode, inclusive, ser reconhecida após o trânsito em julgado por meio da ação rescisória. Na incompetência relativa, por sua vez, aqui eu preciso da atenção de vocês. Porque o momento só pode ocorrer na preliminar de contestação, sob pena de preclusão. Se eu não alegar na preliminar de contestação, eu não terei outro momento para fazê-lo. Então, na incompetência relativa, a incompetência relativa admite-se prorrogação, admite-se a modificação, certo? Então, na incompetência relativa, eu posso alegar a incompetência relativa, só que eu só posso fazê-lo até a preliminar de contestação. Não é nem até a preliminar de contestação, é na preliminar de contestação. Se eu não fizer na preliminar de contestação, já era preclusão, certo? Na incompetência relativa, o interesse das partes prevalece. Eu disse para vocês, admite-se modificação. Admite-se modificação por meio de dois fenômenos que já eu falo com vocês. Conexão, continência.
conexão ou continência, tá? E a incompetência relativa, via de regra, não é reconhecida de ofício. A incompetência relativa, via de regra, não é reconhecida de ofício. E aqui eu preciso de uma atenção muito especial de vocês, porque a gente teve uma alteração significativa no artigo 63 do Código de Processo Civil. O artigo 63 do Código de Processo Civil já admitia excepcionalmente uma única situação onde o juiz poderia reconhecer uma incompetência relativa de ofício. Bota até em mim aqui o slide, vamos lá. Bota até em mim para vocês focarem em mim. Já se admitia no artigo 63 uma única possibilidade em que a incompetência relativa poderia ser reconhecida de ofício. De forma excepcional, via de regra, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício. Qual era a hipótese? Ora, se o juiz percebesse que aquela cláusula de eleição de foro é uma cláusula de eleição de foro abusiva, ele poderia reputar aquela cláusula de eleição de foro como abusiva, torná-la ineficaz e, consequentemente, remeter os autos do processo ao juízo competente. Então, por consequência, seria reconsiderar, ou melhor, seria considerar a incompetência relativa de forma de ofício. Certo? Nós tivemos uma importante alteração ao artigo 63 no ano passado, que admitiu uma segunda hipótese em que o juiz pode considerar a incompetência relativa de ofício. Que situação é essa? Vejam só, era muito comum, principalmente as grandes empresas que atuam em todo o Brasil, que existe processo contra elas em todo o Brasil, onde elas já sabem, elas já conseguem mapear qual é a melhor decisão, onde existe a melhor decisão. Era muito comum que uma empresa que é situada no Rio de Janeiro celebrasse um contrato com uma outra empresa que é situada em São Paulo, para celebração, para cumprimento de uma obrigação em Recife, e elegesse como cláusula de eleição de foro Santa Catarina. Veja, um local escolhido como eleição de foro, como foro para dirimir conflitos, que não tem nada a ver nem com a sede das partes e nem com o local onde a obrigação deva ser satisfeita. Era muito comum isso acontecer. O artigo 63 agora proibiu isso. O artigo 63 agora do Código de Processo Civil, no seu parágrafo 1º, diz o seguinte: a cláusula de eleição de foro precisa guardar pertinência com o local onde as partes têm sede, filial, enfim, ou com o local onde a obrigação deva ser satisfeita. Então, alterou o parágrafo 1º para trazer este texto. E incluiu um parágrafo 5º ao artigo 63, que diz agora o seguinte: quando o juiz estiver diante de uma cláusula de eleição de foro que não guarda pertinência com o local do domicílio das partes, ou com o local onde a obrigação deva ser satisfeita, aquela cláusula será abusiva. O juiz poderá reconhecê-la de ofício como ineficaz. Portanto, é reconhecer de forma de ofício a incompetência relativa. Então, essas duas situações que você precisa ter atenção com relação à incompetência relativa. A incompetência relativa, ela visa proteger o interesse das partes, enquanto que a incompetência absoluta, ela visa proteger a matéria, que é a matéria de ordem pública. Tranquilo? Eu disse para vocês, olha, a incompetência relativa admite-se inclusive a modificação. E um dos critérios de modificação que nós temos, ou dois dos critérios de modificação que nós temos, pode ser feito através da conexão ou da continência, que estão lá dispostas no artigo 55 e 56 do Código de Processo Civil. Haverá, vamos lá para o material, haverá conexão
Sempre quando eu tiver uma identidade de causa de pedir, mais pedido, haverá continência sempre que eu tiver as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o pedido de uma é mais abrangente do que o da outra. Certo? Então, conexão, volta para cá. Conexão está no artigo 55 do Código de Processo Civil. E aí a conexão diz o seguinte, eu posso reunir tanto a conexão quanto a continência, ambas as situações visam a reunião dos processos ao juízo prevento. Quem é o juízo prevento? Aquele que primeiro tomou conhecimento da matéria. Haverá a conexão quando eu estiver diante de um processo com a mesma causa de pedir o mesmo pedido de outro. Eu sempre dou esse exemplo em sala, um exemplo até meio trash, né? Porque é um exemplo que eu me mato. Me mato não, pelo amor de Deus, bato na madeira, mas é um exemplo que eu morro. Vamos lá, bato na madeira também, né? Pelo amor de Deus. Mas um exemplo é o seguinte, imagine que minha esposa morasse em Garanhuns. Para quem não é de Pernambuco e região, Garanhuns fica mais ou menos 4 horas de carro, tá? Mas aí, imagine hipoteticamente que aqui em Pernambuco a gente tenha o que a gente tem lá no exterior, trem-bala. Toda quinta-feira eu pego o trem-bala, então chego lá em 30 minutinhos, passo o meu fim de semana com minha esposa, volto para Recife no domingo. Só que num desses finais de semana, infelizmente, o que é que acontece? O trem-bala descarrilha e eu venho a óbito, arrasta para cima, tá? Bate na madeira, pelo amor de Deus. Mas, durante a semana posterior ao acidente, é veiculado de que aquele trem, aquela companhia não poderia estar em funcionamento. Então vem à tona toda a responsabilidade da companhia. Minha esposa, que mora em Garanhuns, ajuiza uma ação indenizatória contra aquela companhia de trem para pedir indenização por danos morais e materiais, pensão, tudo. Minha mãe, que mora em Recife, ajuiza a mesma ação contra a companhia de trem, pedindo indenização por danos morais, danos materiais, pensão, tudo. Eu tenho identidade de partes? Não tenho. Posso até ter identidade de parte do polo passivo, mas do polo ativo eu não tenho. Eu tenho identidades de causa de pedir? Tenho. Eu tenho identidades de pedido? Tenho. Haverá conexão. Onde é que vai ser reunido o processo? Onde serão reunidos os processos? Naquele juízo prevento, que é o primeiro que tomou conhecimento da matéria. Perdão. Então, se minha mãe ajuizou o processo ontem e minha esposa ajuizou o processo hoje, minha mãe em Recife ajuizou ontem, minha esposa em Garanhuns ajuizou hoje, ora, Recife é o juízo prevento. O processo será reunido ao juízo prevento. Beleza? Na continência, o exemplo que eu dou é outro. Imagine que você tenha me contratado para revisar um contrato onde você queria saber se o contrato de financiamento que você tinha firmado estava ok, estava tudo certo. E aí, quando eu olho aquele contrato, eu digo para você, olha, o contrato está ok, só uma única cláusula que eu acho que está abusiva aqui, que você precisaria tomar muito cuidado. E aí você vai e confere junto ao banco, o banco não aceita, você ajuiza uma ação para anular uma única cláusula. Anular uma única cláusula não precisa anular o contrato como um todo. Ponto 1. Tá? E aí você briga judicialmente para anulação de uma única cláusula. Tempos depois, aquele contrato que só tinha uma única cláusula abusiva, por fatores supervenientes, acaba que várias outras cláusulas ficam abusivas. Várias outras cláusulas se tornam abusivas. E aí quando você volta para mim, eu falo, cara,
Não dá. Esse contrato como um todo se tornou abusivo agora, eu acho que você precisa discutir junto ao banco. E aí você ajuiza uma segunda ação para discutir agora a nulidade de várias cláusulas. Eu dei uma identidade de parte, eu tenho identidade de causa de pedido, e o pedido de uma é mais abrangente do que o da outra. Continência. Conexão está no artigo 55, continência está no artigo 56. Agora presta bastante atenção. Eu posso falar em reunião de processo, seja pela conexão ou pela continência, se um deles já tivesse sido sentenciado? Não. E observação 2. É possível que eu tenha a conexão, mesmo sem não ter identidade de causa de pedido? É. Exemplo mais comum, exemplo que eu vou te dar agora, que vai matar a dúvida que você tem agora. Se eu tiver uma prejudicialidade absoluta e direta de um processo em detrimento do outro. Ação de investigação de paternidade, ação de alimentos. Na ação de investigação de paternidade, o que é que eu estou buscando? Reconhecer a paternidade. Na ação de alimentos, o que é que eu estou buscando? A condenação dele em pagar alimentos. Causa de pedir e pedidos completamente diferentes. Mas eu posso falar em conexão? Posso. Porque existe uma prejudicialidade absoluta e direta que depende um do processo do outro. Depende um da decisão do outro. Então, haverá o fenômeno da conexão nesse exemplo que eu dei agora para vocês. Beleza? Tranquilo quanto a isto? Podemos seguir para o próximo assunto? Posso avançar? Vamos lá. O próximo assunto que eu quero tratar com vocês de intervenção de terceiros. Galera, presta atenção nessa temática de intervenção de terceiros que é muito cobrada nessas provas pela IBFC, tá? Ó, vamos lá. Vamos focar aqui no tema de intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros, portanto, intervenção de terceiros. Primeira coisa, eu não sei se você é contemporâneo do Código de Processo Civil de 73. Ah, professor, eu estudei o Código de Processo Civil de 73, depois eu parei de advogar, parei de estudar, fui fazer qualquer outra coisa. E estou voltando a estudar agora para o TJ e me deparei com o CPC de 2015, que traz ali outras questões, né? De fato, principalmente na intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros é uma temática que nós temos questões diferenciais. Por quê? Porque se eu falar para vocês o rol da intervenção de terceiros do CPC de 73, que é o CPC que estava antes do de 2015, o rol era o seguinte, CPC de 73. O rol era o seguinte, eu tinha a assistência, eu tinha a denunciação da lide, eu tinha o chamamento ao processo, e aí eu tinha a nomeação, a autoria e a oposição. Agora, no CPC de 2015, o rol de intervenção de terceiros passou ao seguinte, eu continuo tendo, eu continuo tendo a assistência. Eu continuo tendo a denunciação da lide. Eu continuo tendo o chamamento do processo. E aí, gente, vem para cá agora pro pulo do gato. Aqui eu não tenho mais a nomeação à autoria. Agora eu tenho o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica e eu não tenho mais a oposição e tenho o amicus curiae ou amicus curiae. Então presta atenção. Por quê? Nomeação à autoria, nós nem falamos mais em nomeação à autoria no ordenamento jurídico brasileiro. Nós não temos mais o instituto da nomeação à autoria. Quando a gente estuda o contestação, quando a gente vai falar sobre contestação, teoria geral da contestação, quando a gente fala sobre contestação de uma maneira geral, a gente fala até na correção do polo passivo. A responsabilidade por aquele que sabe a autoria e deveria ter corrigido o polo passivo e não o faz. Enfim, a gente fala sobre isso. E, em tese, a sistemática pode se assemelhar muito ao que era a nomeação à autoria. Mas o nome, o Instituto de Nomeação à Autoria, não existe mais. E quando a gente fala em oposição sai do rol de intervenção de terceiros e vai lá para os procedimentos especiais. Hoje é muito estudada a oposição quando se estuda os embargos de terceiro, porque são institutos muito próximos em sua utilização. Embargos de terceiro, utilizado quando um terceiro, quando na verdade o proprietário de algum bem, ele percebe, descobre uma constrição no seu bem em razão de duas pessoas discutirem juridicamente sobre a propriedade daquele bem. Só que o bem é da outra pessoa. Exemplo, eu estou lá tranquilamente e de repente descubro que fulano e cicrano discutem judicialmente sobre o meu bem e este bem já está constrito. E aí quando eu descubro a essa altura do campeonato o bem já está constrito, o mecanismo processual que eu vou me utilizar, o instrumento processual que eu vou me utilizar é exatamente o embargo de terceiro. A oposição ela é utilizada praticamente na mesma situação, mas a diferença é que não exige que o bem esteja constrito, ou seja, eu sou proprietário de um bem e descubro que fulano e cicrano estão discutindo processualmente sobre o bem. Não, o bem é meu, o bem é seu, o bem é meu, o bem é seu, o bem é meu, o bem é seu. Eu falo, epa, o bem não é nem de um nem de outro, o bem é meu. Eu não falo em constrição. Nessa hipótese, para a utilização da oposição, não há necessidade de que o bem esteja constrito, só sendo objeto de uma disputa judicial. Embargos de terceiro, não. Embargos de terceiro exige a constrição. Então, a oposição, ela sai do rol de intervenção de terceiros e vai lá para os procedimentos especiais. Nesse sentido, no lugar destes dois institutos, nomeação autoria que saiu e oposição que saiu, entram o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Tá? O que é que vocês precisam ter muita atenção? Porque, por exemplo, artigo 10º, lá da Lei 9.099 de 95, que trata do procedimento dos juizados especiais, diz o seguinte: não cabe nenhuma hipótese de intervenção de terceiros no procedimento dos juizados especiais cíveis, estaduais e criminais. Só que a Lei 9.099 de 95 levou em consideração, quando ela entrou em 95 em vigor, leva em consideração o rol do CPC de 73. Quando o Código de Processo Civil de 2015 entra em vigor, ela traz em seu artigo 1062 a seguinte situação: é cabível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos procedimentos do juizado especial civil. No procedimento do juizado especial civil. Então, quando você faz a leitura do artigo 10º da Lei 9.099, você precisa tomar cuidado, porque vem uma lei, que é a Lei do Código de Processo Civil, a 3.105, que traz em seu artigo 1062 a
expressamente a previsão de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é uma hipótese de intervenção de terceiros, seja cabível no procedimento de juizados especiais. Então, essa é a primeira observação que eu chamo para vocês. Tá? Falando de forma muito clara, rapidamente, sobre cada uma das situações, assistência. Assistência se divide em assistência simples e assistência litisconsorcial. A assistência simples é aquela que a gente discute a questão da sublocação, que eu dou como exemplo, né? A gente discute, mas que eu dou sempre como exemplo, aquela situação da sublocação. Ora, vamos lá. Imagine aqui a assistência simples. Assistência simples. Eu tenho o locador, eu tenho o locatário e eu tenho o sublocatário. Vejam que se porventura nessa relação contratual que eu tenho com o locatário, se eu resolvo ajuizar uma ação de despejo contra o locatário, a minha relação jurídica é com quem? Com o locatário. Relação jurídica 1. O locatário, por sua vez, tem uma relação jurídica com o sublocatário. É a relação jurídica número 2. Só que vejam só, eu não possuo relação jurídica direta com o sublocatário. E isso traz para mim muita coisa no tocante a essa assistência simples. Porque vejam, se eu ajuizo uma ação contra o locatário e este locatário, ao receber a citação da minha ação de despejo, resolve mas reconhecer os meus direitos e não brigar juridicamente sobre isso em um processo. Ou seja, ele sai do imóvel. O que o sublocatário pode fazer? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Sabe por quê? Porque o sublocatário, que aqui é o assistente, enquanto o locatário é o assistido, o sublocatário, ele precisa respeitar o que a gente chama de uma hierarquia. O sublocatário, ele fica subordinado às decisões do locatário. Se o locatário resolve sair, o sublocatário vai ter que sair junto. Ah, não, o sublocatário fica para discutir com o locador. Não, não fica, porque vejam que são relações jurídicas distintas. Não fica. Agora presta muita atenção. Se o locatário, ao receber a citação, ele resolve insistir com o processo, só que ele acaba sendo desidioso no processo. Ele acaba perdendo prazos no processo. Sabe o que isso pode acontecer? Isso pode ser motivo para que haja uma substituição processual. De modo que o sublocatário substitui o locatário. Então, o sublocatário que era assistente passa a ser assistido. O locatário que era assistido passa a ser assistente. Mas isso só ocorrerá se o assistido for desidioso, perder prazo. Beleza, tranquilo. A segunda hipótese é a hipótese da assistência litisconsorcial. Assistência litisconsorcial. Imagine que eu, Giovanni e Maurício, cada um
comprou um apartamento junto a uma incorporadora. Cada um comprou um apartamento junto à incorporadora. A incorporadora prometeu entregar 3 quadras de garagem, quadra poliesportiva, piscina semiolímpica, jardim japonês, parque, playground, salão de festa. Imagine aí um monte de coisa. E não entregou metade daquilo que prometeram. Quando eu, Giovanni e Maurício recebemos as chaves, nas primeiras reuniões de condomínios, nós começamos a discutir. E aí, a gente vai processar cada um a sua ação individual, nós 3 ajuizamos uma ação contra a incorporadora, como é que a gente faz? E a gente fica naquela discussão, naquele imbróglio e não sai do canto. Até que eu resolvo ajuizar a ação. Vocês conseguem perceber que nesse segundo exemplo aqui, nós temos 3 relações jurídicas. 3 relações jurídicas. Que eu possuo relação jurídica com a incorporadora, Giovanni possui relação jurídica com a incorporadora e Maurício possui relação jurídica com a incorporadora. 3 relações jurídicas diretas. Então, eu, quando resolvi ajuizar a ação, estava no meu direito. Giovanni me encontra no elevador e diz, cara, eu quero ajuizar a ação também, mas já que tu ajuizou, eu posso entrar como teu assistente litisconsorcial? Se eu resolver desistir da ação depois, Giovanni pode continuar com a ação? Pode. Nesse caso daqui não há subordinação, porque existem relações jurídicas distintas. Aquele que, ora, pode vir ser assistente, como é o caso de Giovanni via ser meu assistente litisconsorcial, Giovanni possui relação jurídica direta com aquela incorporadora, com o meu adversário. Então aqui não há subordinação. Aqui existem relações jurídicas distintas. Beleza, tranquilo. Volta lá para aquele rol. Então, a assistência se divide em assistência simples, assistência litisconsorcial. A denunciação da lide, pessoal, é aquela pautada no direito de regresso. É aquela pautada nas situações de evicção. Ora, como assim, professor? Qual é o exemplo que eu gosto sempre de dar? Vou deixar o slide em mim para vocês prestarem atenção em mim. Imagine a seguinte situação. Eu quero comprar um apartamento, chego lá numa incorporadora, chego na imobiliária, apartamento pronto já, então eu chego lá numa imobiliária, para eu comprar esse apartamento, eu quero que você me envie todas as documentações que garantam, que confirmam que este apartamento está livre, desimpedido, está perfeito aqui para uso, que eu posso usar tranquilamente, que eu posso aqui comprar tranquilamente, que não tem nenhum ônus, não há nada nesse imóvel, não há nada nesse apartamento, não existe nenhum probleminha, então eu posso comprar tranquilamente, depois eu não vou ser surpreendido. Aí a imobiliária vem e me entrega todos os documentos. Tudo certinho, bonitinho. Eu vou e compro. 6 meses depois, a Caixa Econômica Federal entra com um processo e eu recebo na minha casa o oficial de justiça com a citação. Esse imóvel está hipotecado. Ora, eu vou precisar me defender. Eu vou precisar apresentar minha contestação. Quando eu apresentar minha contestação, eu posso, na minha contestação, realizar a denunciação da lide da imobiliária. Porque das duas, uma, ou ela apresentou para mim documentos falsos, ou ela também pode ter sido vítima. Sei lá, o cartório entregou documentos errados, não sei. Mas eu posso também, ao invés de realizar a denunciação da lide, continuar sozinho no processo. E se eu perder lá na frente, ajuizar uma ação de regresso contra a imobiliária. É isso que se chama evicção e o direito de regresso. Evicção e o direito de regresso. Há também a possibilidade de se realizar a denunciação da lide nas hipóteses em que existe seguro contratado. Se você tem um seguro contratado, você pode, se você está sendo demandado, denunciar a lide e o seu seguro. E denunciação da lide é um instrumento que pode ser utilizado tanto por autor quanto réu. O autor faz em sua petição inicial, o réu faz em sua contestação. Perceba que a denunciação da lide é uma demanda condicional, eventual. Por quê? Porque aquele que foi denunciado só será responsabilizado se de fato quem denunciou for condenado.
Se eu realizei a denunciação da lei imobiliária, mas a ação da Caixa foi improcedente, a imobiliária nem precisará ser responsabilizada. Na verdade, a denunciação nem será julgada. Terceira hipótese, chamamento ao processo. O chamamento ao processo, pessoal, é aquela pautada nas questões onde o locador que foi citado em um processo chama ao processo o locatário, que não foi citado no processo. Então, o locador foi citado, ele faz parte do polo passivo, mas o fiador, perdão. O fiador foi citado, mas o locatário não foi citado. O fiador faz parte do polo passivo, mas o locatário não faz parte do polo passivo. Então, o fiador chama o locatário ao processo. Agora, locatário não pode chamar fiador ao processo, porque fiador tem a obrigação principal. Ou então, naquelas hipóteses que envolvem devedores solidários. Você tem devedores solidários, mas você ajuiza a ação somente em face de um devedor. Esse devedor pode chamar o devedor solidário ao processo. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é aquela hipótese em que a gente está tratando ali do procedimento para que a desconsideração da personalidade jurídica ocorra. Desconsideração da personalidade jurídica, pessoal, a gente vai ver lá no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 50 do Código Civil, teoria menor, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, teoria maior, né? Por que teoria maior? Porque o Código Civil exige para que a desconsideração ocorra uma série de requisitos, confusão patrimonial, desvio de finalidade. O CDC ele é muito mais ampliativo com relação a isso, ele amplia muito mais as situações, ele deixa muito mais livre essas situações, mas não vem ao caso isso. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte, o direito material traz para a gente as hipóteses em que pode ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica. O modo como eu vou realizar a desconsideração, como eu vou requerer a desconsideração, por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é o que está aqui no procedimento, no rol das intervenções de terceiros. E além daquela observação que eu trouxe para vocês do artigo 1062, que autoriza que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja utilizado no rol do procedimento de juizado especial, além dessas observações, é importante você se ater à seguinte situação. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, via de regra, é uma hipótese de suspensão do processo. Então, se soma aquelas hipóteses de suspensão processual que estão lá conferidas no artigo 313 do Código de Processo Civil. Só não haverá suspensão do processo. Só não haverá suspensão do processo quando eu requerer a desconsideração da personalidade jurídica na minha petição inicial e não por meio do incidente. Hipótese em que tanto a sociedade quanto os sócios já serão intimados / citados desde o início do processo. Então, nessa configuração, não haveria suspensão do processo. Mas, se for por meio de incidente, haverá suspensão processual. E, por fim, amicus curiae. O amicus curiae, gente, é aquela hipótese de intervenção de terceiros, onde o terceiro ele pode intervir ao processo para auxiliar naquelas demandas relevantes à sociedade, trazendo ali seus estudos técnicos sobre a causa, seus estudos técnicos sobre aquela situação. Então, ali naquela situação, naquela hipótese, ele vem para auxiliar. O amicus curiae não pode recorrer, salvo se for para opor embargos de declaração, ou se a decisão entrar em confronto com um incidente de resolução de demandas repetitivas ou um incidente de assunção de competência. E outro ponto, a decisão que admite ou inadmite a participação de amicus curiae é irrecorrível. O terceiro pode pedir a sua participação, o próprio amicus curiae pode pedir a sua participação, as partes ou o Ministério Público podem pedir a intervenção de um amicus curiae, ou o próprio magistrado pode convocar um amicus curiae. Agora, quando as partes, quando o MP, quando um terceiro pede a participação enquanto amicus curiae, o juiz nega ou aceita, essa decisão é irrecorrível. Essa decisão é irrecorrível. Então, essas, de maneira bem macro, bem rápida, são as hipóteses de intervenção de terceiros. E aí deixa eu dar um pulo com vocês para a parte de recursos, pessoal, porque a gente precisa, de fato, correr com o tempo aqui. Quando a gente fala em recursos, eu preciso lembrar para vocês que eu só posso considerar recurso
quando eu estou diante de 3 características centrais. Ora, recurso é dotado de tipicidade, porque está tipificado na lei. Os recursos em espécie estão previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil e, além destes, eu tenho o recurso inominado lá da Lei 9.099 de 95. Além da tipicidade, taxatividade, por estar tipificado na lei, eu tenho um requisito da voluntariedade. Então, um recurso ele é voluntário. A parte legítima a propor o recurso. Quem são as partes legítimas a propor um recurso? Sucumbente, terceiro prejudicado, Ministério Público. Ele recorre se quiser. E a terceira característica do recurso é a endoprocessualidade. Por que endoprocessualidade? Porque o recurso, via de regra, é interposto dentro do processo, ele não gera um novo processo, com exceção do agravo de instrumento que é interposto diretamente no tribunal. Mas, via de regra, os recursos eles são endoprocessuais. Dito isso, remessa necessária. O que é remessa necessária? Remessa necessária é instrumento utilizado para confirmação de sentenças contra União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias e fundações públicas. Então, sempre quando a gente tem uma sentença contra a União, contra o Estado, contra a DF, contra o município, há uma necessidade, uma obrigatoriedade que essa sentença seja confirmada no segundo grau. Independentemente destes entes federativos, esses entes, na verdade, apresentarem recurso de apelação, independentemente, haverá remessa necessária. Ora, então, quando há remessa necessária, quando chega no tribunal, pode ser que a sentença seja revista? Então a gente pode considerar como remessa necessária como um recurso? Não. A gente pode até considerar a remessa necessária como um meio de impugnação de decisão judicial, tranquilamente. Mas não é recurso. Por quê? Porque não tem voluntariedade. Acabei de falar para vocês, a remessa necessária é obrigatória. É necessária. Mandado de segurança. Eu posso me utilizar de mandado de segurança para poder impugnar a decisão judicial? Posso. Mas por que eu não considero a mandado de segurança um recurso? Porque falta ali o requisito da endoprocessualidade. Mandado de segurança é um processo à parte. Então, por aí vai. A gente até considera remessa necessária, mandado de segurança, sucedâneos recursais, mas não são recursos. Beleza? E aí, vamos lá. Quais são os recursos em espécie que nós temos hoje? A apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário, embargos de divergência, além do recurso inominado que está lá na Lei 9.099 de 95. Além disso, eu queria falar com vocês sobre o artigo 995 do Código de Processo Civil. O artigo 995 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte: os recursos não suspendem a eficácia da decisão judicial. Aí ele tem uma vírgula e tem uma continuidade, salvo por determinação legal, ou per legis, ou por decisão judicial do relator, ou per iudicis. O que isso quer dizer? Nós temos um único recurso que, por decisão, por força de lei, ou seja, por disposição da lei, ele é automático. Se você abre o artigo 1012 do Código de Processo Civil, tem lá: a apelação terá efeito suspensivo. Isso quer dizer para a gente que a apelação é o único recurso que possui efeito suspensivo automático, ou seja, imediatamente após a sua publicação, os efeitos já estão suspensos. Claro, a gente tem a exceção da apelação, que estão no artigo 1012, parágrafo 1º. Temos 6 situações ali, onde naquelas situações, naquelas sentenças, não haverá efeito suspensivo automático e imediatamente após a publicação já pode se cobrar os efeitos daquela sentença. A lição, sentença que homologa a divisão, demarcação de terras, sentença que condena a pagar alimentos, que concede, revoga, confirma a tutela provisória. São 6 hipóteses. A gente até pode pedir efeito suspensivo à apelação, mas a gente vai ter que respeitar os requisitos do parágrafo único do artigo 995, que é o que eu quero falar agora. Eu disse para vocês, o único recurso que possui efeito suspensivo automático, apelação. Os outros podem vir a receber efeito suspensivo? Podem, mas por decisão judicial do relator. E eu só posso falar em efeito suspensivo destes outros recursos se eu trouxer 2 requisitos.
Primeiro, o perigo de dano, o risco grave que eu tenho se não houver efeito suspensivo. E o segundo, a probabilidade de que meu recurso seja conhecido. Se você analisar, os requisitos são muito próximos daqueles, próximos não, são idênticos àqueles requisitos que nós estudamos para as tutelas provisórias. Tutela provisória, que se divide em tutela provisória de urgência ou de evidência. Tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar. Lembram disso? E aí, quando a gente fala em tutela provisória de urgência, para que a tutela provisória de urgência seja concedida, eu preciso demonstrar os requisitos. Fumus, boni, iuris, periculo, in mora. Então, os requisitos para se pedir efeito suspensivo a esses outros recursos, que não a apelação, porque a apelação possui efeito suspensivo automático, é idêntico aos requisitos que nós estudamos para as tutelas provisórias. E por fim, pessoal, eu não posso falar aqui de todos os recursos de forma muito um por um, porque não tenho tempo para isso. Só falar um ponto da execução. Eu tenho a execução enquanto gênero. A execução se divide em execução por meio do cumprimento de sentença e execução por meio do processo de execução. A execução por meio do cumprimento de sentença é utilizada para a execução dos títulos executivos judiciais dispostos no artigo 515 do Código de Processo Civil. A execução por meio do processo de execução é utilizada para a execução dos títulos executivos extrajudiciais dispostos no artigo 784 do Código de Processo Civil. E aí eu chamo a atenção de vocês para um ponto no artigo 784. Até finalzinho de 2022 ali, 23, até finalzinho de 2023, se exigia que os contratos assinados pelas partes deveria também ser assinado pelas testemunhas para que aquele contrato fosse um título executivo extrajudicial. Agora é permitido, facilitada a seguinte situação: não há necessidade de assinatura das testemunhas, de testemunhas, desde que as partes tenham assinado aquele contrato por meio de certificadora digital eletrônica reconhecida pelo ICP Brasil. Então, se as partes assinaram por meio de certificadora eletrônica, não há necessidade de testemunha assinar aquele contrato. Ele também será considerado um título executivo extrajudicial. No cumprimento de sentença, qual é a defesa? Impugnação ao cumprimento de sentença. No processo de execução, qual é a defesa? Embargos da execução. Beleza? Tranquilo. Eu não tenho tempo mais para nada, mas passei ali, fiz uma pincelada com vocês sobre várias temáticas, vários pontos do processo civil. Espero que vocês aproveitem esse momento para tirar as dúvidas de vocês. E qualquer coisa, manda no meu Instagram, @proffelipebmenezes_, @proffelipebmenezes_, Felipe, tá? E são 2 Fs mesmo, proffelipebmenezes_. Manda lá pra mim que eu tiro as dúvidas de vocês. Beleza? Beijo pra quem for de beijo, abraço pra quem for de abraço. A gente se encontra na nossa próxima oportunidade.